Aula 1, a formação econômica do Brasil colonial. Ao final desta aula, você será capaz de descrever o contexto econômico em que ocorreu a expansão comercial europeia nos séculos XV e XVI, caracterizar a ocupação portuguesa do Brasil dos séculos XVI e XVII e identificar as principais características da economia canavieira no Nordeste brasileiro. A empresa colonial agrícola. A empresa agrícola foi um modelo econômico adotado por países europeus durante os períodos de colonização. Consistia em transformar a colônia em produtora de especiarias que não podiam ser obtidas na Europa, principalmente devido ao clima. A colônia era proibida de exportar os produtos que explorava, já manufaturados, cabendo à metrópole a manufatura e exportação do produto final, inclusive para a própria colônia. No Brasil, foi implantada no Nordeste e foi importante para o desenvolvimento da economia colonial. A empresa colonial agrícola surgiu com a monocultura do açúcar no Nordeste e obteve grande sucesso e foi a única durante o século XVI. O seu oportuno desenvolvimento foi decorrente do isolamento econômico da Europa, com a tomada de Constantinopla e os contínuos ciclos de doenças e pestes na Europa Central. O Mar Mediterrâneo era a mais importante rota de comércio e, através dele, a comercialização das especiarias orientais acontecia. Era economicamente viável esse modelo. O protagonismo português. Os portugueses já exploravam a rota do Atlântico e exploravam algumas ilhas da costa africana, onde já cultivavam a cana-de-açúcar. Seus objetivos eram alcançar os fornecedores de especiarias localizados nas Índias, utilizando a rota do Oceano Atlântico. Para isso, se aprimoraram na tecnologia de construção de navios. Portugal desenvolveu uma grande tecnologia naval, necessária para as grandes navegações. Isso aconteceu devido à necessidade de pesca para alimentar sua população e o desenvolvimento da Escola de Sagres. A Escola de Sagres equivaleria na época ao que hoje nós temos a NASA, que representa na exploração do espaço. Outro fator que explica o desenvolvimento naval de Portugal e Espanha, em detrimento de França e Inglaterra, foi a Guerra dos 100 Anos, entre essas duas grandes potências, que atrasou seus investimentos em explorar os mares. Antes de explorarmos as grandes navegações e as descobertas do Novo Mundo, é importante nós frisarmos o que foram alguns dos principais modelos existentes naquela época. O mercantilismo. O mercantilismo foi uma política econômica de caráter protecionista que se desenvolveu na Europa ao longo dos séculos XVI e XVIII. Sua base estava no acúmulo de capital, protecionismo alfandegário e balança de comércio favorável. Assim como o absolutismo formava os alicerces do antigo regime. A busca pelos metais preciosos deveria ser no além-mar, e foi isso que moveu Portugal, Espanha, França e Inglaterra, dentre outros países. Os estados absolutistas ocorreram ao final da Idade Média, com o enfraquecimento do poder local. Houve um fortalecimento do poder dos reis. Os estados absolutistas foram a nova organização política alicerçados no poder do rei e da igreja. As principais características desse modelo eram a centralização do poder, o crescimento do nacionalismo e a unificação territorial. Já a burguesia comercial foi uma importante aliada como financiadora desse processo. A burguesia representava a classe social que surgiu com o renascimento comercial, ao fim do período feudal. Os burgueses eram compostos por médicos, artesãos, comerciantes, dentre outros. Viviam em aglomerados à volta dos castelos medievais, os burgos, e ao longo de toda a sua história, a burguesia sempre esteve associada ao poder. A ocupação portuguesa das colônias. O descobrimento do Brasil foi uma etapa da conquista do Oceano Atlântico, fazendo parte do grande movimento expansivo. Portugal, como um dos vários estados absolutistas europeus,
financiados pela burguesia, tinha seus interesses comerciais norteados pelo mercantilismo, e assim garantia os lucros do comércio por meio de um modelo de comércio exterior protecionista, conquistando novos territórios e submetendo-os ao pacto colonial. A ocupação do Brasil está ligada a este modelo de expansão comercial e colonial europeia. O pacto colonial foi um conjunto de relações econômicas e políticas que subordinavam a colônia à metrópole. No plano político, a dominação era exercida por meio da presença de autoridades civis e militares nomeadas pela metrópole. No campo econômico, significava uma série de obrigações de compra e venda da colônia para com a metrópole, sendo os mecanismos desse comércio controlados de forma monopolista pelas companhias de comércio. Nesse contexto, o elemento que assegurou a lucratividade do empreendimento foi o monopólio comercial determinado pela metrópole. A empresa colonial agrícola, introduzida na colônia, não se resumia em extrair riquezas naturais para a revenda dos mercados europeus. Era um empreendimento muito mais complexo que envolvia uma atividade agrícola a ser explorada segundo critérios que proporcionassem o máximo de lucratividade possível aos portugueses. A empresa colonial agrícola diferia das tradicionais feitorias. As feitorias eram entrepostos comerciais que funcionavam como pontos de apoio dos comerciantes metropolitanos ao longo da costa africana e asiática. Lá eles recolhiam os produtos nativos da região para serem revendidos na Europa. Já a empresa colonial agrícola era mais complexa, envolvia povoamento europeu, organização de uma economia complementar voltada para o mercado metropolitano. A lucratividade da empresa colonial agrícola estava assentada em 3 elementos principais que asseguravam seu baixo custo de produção: o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. O latifúndio é a grande propriedade e era importante para atrair colonos portugueses que viam a colônia como uma possibilidade de enriquecimento, mas não como local para se estabelecer definitivamente como nas colônias de povoamento. Já a monocultura, como empresa colonial agrícola visava a lucratividade comercial, era mais interessante para o colonizador do que mobilizar recursos para produtos a ser exportados e ter que diversificar sua produção, considerando um mercado interno que praticamente inexistia. Já o trabalho escravo era decorrente da dificuldade de acesso à mão de obra barata, diante da necessidade de se conter custos de produção. E foi justamente nesses 3 pilares de sua existência que causaram a derrocada das empresas colonial agrícola. A grande propriedade não permitia, assim como hoje, uma melhor exploração da terra, e não se propiciava uma divisão igualitária da renda. Já a monocultura deixava a produção exposta, isto é, uma praga destruía toda a lavoura e não existia um bem substituto. Com relação à escravidão, por não haver um trabalho assalariado, não havia o fluxo circular de renda e, logicamente, não havia um crescimento daquela região. A cultura da cana foi o maior êxito experimentado pela economia colonial agrícola. O sucesso dessa empresa colonial agrícola, implantado no Nordeste, estava relacionado à introdução da cultura da cana-de-açúcar. Portugal associou o cultivo da cana à utilização de mão de obra escrava nas terras férteis da costa do Nordeste. Foi um elemento fundamental para o sucesso e a implantação de uma rota comercial entre as colônias da coroa, criando uma interdependência entre esses 2 grandes negócios, a exploração de produtos primários na colônia brasileira e o mercado de exportação de escravos nas colônias africanas. A mineração foi a substituição da cultura da cana-de-açúcar como principal fonte de renda de exportações no século XVIII. A colônia enfrentou uma crise provocada pela queda nos preços da cana, e isso enfraqueceu a economia da metrópole. Essa incapacidade de superação da crise da economia canavieira esteve relacionada à forma como circulava a renda gerada pela atividade canavieira. A lucratividade do negócio estava na comercialização e não na produção da cana. O comércio e o transporte da cana era controlado por comerciantes portugueses associados aos holandeses, e esses eram os maiores beneficiários dessa economia canavieira.
Nesse negócio, a renda interna estava extremamente concentrada na mão dos grandes proprietários fundiários. E esses grandes proprietários mantinham a produção alimentar de subsistência, de pouca influência no mercado interno. Era uma atividade de pouca circulação do dinheiro e, assim, com o declínio dos preços da cana, o produto seguia sendo cultivado, pois os custos para manter a operação do engenho eram muito modestos. A economia colonial mergulhou numa crise da qual só saiu quando houve a descoberta do ouro e diamante no Minas Gerais. Assim como a economia canavieira, tão pouco a mineradora logrou gerar condições para o surgimento de uma atividade sustentável do Brasil colônia. A partir da metade do século XVI, a produção de açúcar passou a ser cada vez mais um empreendimento conjunto entre portugueses e holandeses. Os holandeses eram os responsáveis pelo refino, distribuição na Europa e, em parte, eram importantes financiadores desse empreendimento. A parceria com os holandeses terminou com a anexação de Portugal pela Espanha. A Holanda não aceitou perder o negócio do açúcar e invadiu o Brasil em 1630, estabelecendo-se no Nordeste. A expulsão dos holandeses em 1654 trouxe consequências econômicas graves e duradouras, já que com os conhecimentos adquiridos na cultura da cana, eles estabeleceram um empreendimento concorrente nas Antilhas, acabando com o monopólio na oferta do produto pelos colonos do Nordeste brasileiro. A partir do declínio do preço da cana no mercado externo, devido a esse aumento da oferta com a produção das Antilhas, a economia canavieira deixou de ser lucrativa. Os baixos custos operacionais permitiram apenas manter o negócio, mas não ampliá-lo. A crise da economia canavieira nunca foi superada. Os ciclos econômicos do Brasil colonial tiveram como principal característica não deixarem um legado para as regiões onde ocorreram. A única exceção, como veremos mais à frente, foi o café. A região onde ocorreram prosperava e ao final retornava ao modelo do início, sem contudo manter o nível de riqueza e prosperidade alcançado. A noção de ciclos de produtos coloniais tem caráter apenas descritivo. Entretanto, tem o mérito de sugerir que, esgotada a potencialidade de um produto colonial, retorna-se o processo de desenvolvimento praticamente do mesmo ponto de partida. A estrutura socioeconômica permaneceu a mesma, baseada no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo. Essa foi a natureza da economia colonial, incapaz de suscitar a sua superação e o advento de outra estrutura econômica internamente mais dinâmica.